Bem-vindo ao simulado de Direito Administrativo. Hoje vamos abordar 15 questões essenciais sobre Estado, governo e administração pública para ajudar na sua preparação para concursos. Letra D, correta. A administração pública subdivide-se em administração direta e indireta. A administração direta é composta pelas pessoas políticas ou entes estatais, a saber, União, Estados, Distrito Federal e municípios. E a indireta é composta pelas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Letra correta, D. Autarquia, pessoa jurídica de direito público, criada por lei, com capacidade de autoadministração para o desempenho de serviço público descentralizado, mediante controle administrativo exercido nos limites da lei. Letra A é fundações públicas. As fundações públicas são definidas como a personificação do patrimônio, ao qual é atribuída uma finalidade social não lucrativa. São destinadas a realizar atividades de interesse social, como educação, saúde, pesquisas científicas, entre outras. Possuem personalidade jurídica própria, podendo ser pública ou privada. Letra B está errada, pois as autarquias não são integrantes da administração direta e sim indireta. Revestidas de personalidade jurídica de direito público e não privado e realizam atividades típicas da administração pública, não podem ser atividades econômicas ou lucrativas. Letra C está errada, pois o exercício de atividade econômica nas autarquias é vedado. Letra E, errado. As autarquias constituem a administração indireta e não direta, e o capital das autarquias é, regra geral, exclusivamente público. Letra correta. A. A administração pública é o conjunto de órgãos, serviços, agentes do Estado que procura satisfazer necessidades da sociedade, como educação, cultura, segurança, saúde, dentre outras áreas. A administração pública é a gestão dos interesses públicos por meio da prestação de serviços públicos. Letra A correta. Os vencimentos dos cargos do Poder Executivo e do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos ao Poder Judiciário. Falsa. A Constituição da República, em seu artigo 37, inciso 12, ao estabelecer as diretrizes e princípios que devem nortear a administração pública, prevê expressamente que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. A associação do servidor público civil à associação sindical é obrigatória à garantia de seus direitos. Falsa. O ordenamento jurídico brasileiro conferiu, sim, aos servidores públicos o direito à livre associação sindical, no artigo 37, 6 da Constituição Federal, que prevê:
É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo na carreira. Verdadeiro. O artigo 37(4) da Constituição Federal dispõe que durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. A administração pública direta e indireta de quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência. Falsa. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Letra correta D. Só as afirmativas 1 e 4 estão corretas. 1. É o agente político que exerce o poder do Estado. Correto. O agente político que exerce o poder do Estado é o governo. 2. É uma entidade intangível que detém o poder extraverso. Errado. Quem detém o poder extraverso é o Estado. 3. Refere-se ao território soberano e às suas instituições. Errado. Quem refere-se ao território soberano e às suas instituições é o Estado. 4. Presidencialismo e parlamentarismo são sistemas possíveis. Correto, são sistemas possíveis do governo. Letra correta A. Povo é o conjunto de indivíduos, limitado a um determinado território por um vínculo chamado nacionalidade. Estão incluídos os brasileiros natos e naturalizados. Difere-se do conceito de população, pois neste inclui-se, além dos natos e naturalizados, os estrangeiros e os apátridas. Letra correta A. O Estado não se limita apenas ao exercício da função executiva, pois ele é dotado de 3 poderes independentes e harmônicos entre si: legislativo, executivo, judiciário. Letra B, errada. Em sentido orgânico, não consiste a administração pública no conjunto de atividades administrativas, e sim referente aos órgãos e agentes membros da administração, ou seja, quem faz. Portanto, o sentido formal, subjetivo e orgânico refere-se a agentes, órgãos e pessoas jurídicas. E sentido objetivo, funcional e material refere-se às atividades exercidas administrativamente, ou seja, o que faz. Letra C, errada. As definições de Estado e de governo são: o Estado é uma entidade mais ampla e permanente, que é composto por povo, território soberano ou soberania e governo. O governo é transitório. O governo é aquele que rege o Estado por um determinado tempo. Letra D, errada, em sentido funcional, não consiste a administração pública na associação de entidades e agentes estatais, e sim nas atividades exercidas administrativamente.
Letra C é a correta. Funcional, objetivo e material refere-se às atividades exercidas pelo Estado. A questão pede a definição da administração pública no desempenho da função administrativa, englobando as atividades de fomento, polícia administrativa, serviço público e intervenção administrativa. Portanto, letra C, correta. Letra D é a alternativa correta. São dois os tipos de estrutura: órgãos simples e compostos apenas. Órgãos simples ou também unitários. São aqueles que não possuem subdivisões em sua estrutura interna, desempenhando suas atribuições de forma concentrada. Os órgãos compostos reúnem em sua estrutura diversos órgãos, como resultado da desconcentração administrativa. Letra C, correta. O artigo 37 da Constituição Federal 13 diz que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remunerações de pessoal do serviço público. Letra A, errada, artigo 37 da Constituição Federal. 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos municípios, o subsídio do prefeito. Letra B, errada. Artigo 37 da Constituição Federal, 14. Os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Letra D, errada. Artigo 37 da Constituição Federal. 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagamentos pelo Poder Executivo. Letra D, errada. O surgimento de teorias e estratégias sociopolíticas reformadoras do socialismo e do Estado não é uma condição para a existência de um Estado. A formação de um Estado necessita da organização de um povo, um território e um governo. As outras alternativas estão corretas. Alternativa incorreta, letra C. Desestimular a competitividade do setor privado. É papel do Estado assegurar direitos do cidadão e do consumidor, estimular o desenvolvimento autossustentado, coibir as práticas ilegais na busca do lucro econômico.
Certo! O Estado regulador favorece, sim, o desenvolvimento econômico e social ao atuar na formulação de política macroeconomia. A atuação do Estado regulador caracteriza-se pela intervenção indireta do Estado na ordem econômica, regulamentando e fiscalizando determinado serviço, promovendo a coordenação e obediência da atividade econômica privada, com o objetivo de aumentar a eficiência econômica e o bem-estar da sociedade. Certo, no Brasil, o sistema de governo adotado é o presidencialismo. O presidencialismo é um sistema de governo no qual o presidente é tanto o chefe de Estado quanto o chefe de governo. Neste sistema, há uma clara separação de poderes entre o executivo, liderado pelo presidente, o legislativo e o judiciário. Errado, o Congresso Nacional não constitui um dos elementos indispensáveis à formação do Estado. Os elementos indispensáveis do Estado: povo, território e governo soberano.